Fala galera, bom dia para todos vocês, sejam bem-vindos a mais um Moonstock Insights. Agora são 9 horas e 30 minutos dessa segunda-feira que se inicia. Vamos falar sobre economia, investimentos e notícias. Essa foi um final de semana bastante turbulento, com muitas notícias vindas da Rússia. Vou tentar resumir um pouco para vocês o que rolou, mas saibam que a gente não tem certeza o que está rolando por lá. Do nada, um grupo de mercenários se rebelou contra o governo russo. Os caras foram marchando até Moscou e aí do nada, por última hora, desistiram de talvez tirar o Putin da presidência, né? Alguma coisa do gênero. Difícil de opinar sobre esse assunto, mas vamos falar aqui sobre esses vários assuntos que estão impactando mercados. Uma semana que começa um pouco mais pessimista para os investidores de bolsa. Já faz alguns dias, né, que o mercado lá fora não está muito contente. Parece que iniciou agora uma fase de correção dos ativos de risco. Mas enfim, vou trazer aqui para vocês essas notícias. Bom dia para o Cristiano, bom dia para o Nauber, o Reinaldo, José Carlos, Diego Evaldo, Jackson, Eli, Matheus, Luan, Diogo, Wellington, Manar, Marilena, GSM, Márcio, Daniel, Patrick, Clayton, Alessandro. Bom dia para todos vocês que estão aqui. Bom, esse final de semana foi marcado por notícias referentes à Rússia, né? A pergunta que fica é o que está acontecendo na Rússia, porque por aí eu li de tudo, tá? Eu li de tudo. Eu vi um comentário de eu não lembro o que que ela é, uma jornalista, enfim, uma pessoa que entende do assunto sobre Rússia, que disse que o que está rolando lá é um marketing. O Putin estaria fazendo todo esse rebuliço com os mercenários para criar um certo marketing para fortalecer a imagem dele. Foi uma estratégia interessante, uma leitura interessante. E aí, de outro lado, nós tínhamos várias pessoas comentando sobre esse assunto nas redes sociais, dizendo: Meu Deus, o Putin vai cair, vai ter banho de sangue, vai ter explosão, vai ter de tudo. O fato é que, no fim das contas, ficou um ambiente meio esquisito do que realmente está acontecendo, certo? Então, alguns citaram marketing, outros citaram uma crise política, uma crise de poder. É difícil de comentar. Existe um silêncio muito grande hoje do que está rolando lá, comentam muito pouco sobre esse assunto, e eu fiquei muito curioso. Eu fiquei honestamente muito curioso, porque o exército desse tal de Prigozhin, ele marchou 2/3 do caminho até Moscou, com uma rapidez impressionante. Eu vi imagens, vi vídeos de pessoas dando alimentos, água para esses exércitos, como se fossem apoiar um possível golpe ou algo do gênero. Eles avançaram com uma rapidez impressionante. Alguns exércitos russos que estavam no meio do caminho deixaram eles passar. A polícia deixou eles passar. Muito esquisito, sabe? Foi muito esquisito. Parece combinado. E não tiveram muita resistência. E aí a pergunta que fica é: foi uma estratégia ou foi um erro? Tá? Se algo relevante acontecer com Putin, tá? Se isso acontecer, ele é morto, ele sai do poder, enfim, eu acho que seria um golpe muito duro para a China também, já que hoje temos aí uma bela de uma distinção no mundo entre países que que compactuam com as ideias americanas e aqueles que compactuam com as ideias chinesas, mais, né, socialistas ou comunistas. Então hoje China e Rússia são grandes aliados comerciais e de outras coisas também. Se algo acontecer de relevante com a Rússia, eu acho que seria uma, uma rasteira na China também, tá? Enfim, algumas pessoas perguntaram sobre os efeitos disso nos mercados. Olha, gente, não teve efeito nenhum por enquanto porque nada aconteceu. Eu lembro quando, eu lembro no ano passado, quando teve aquela tensão geopolítica entre Estados Unidos, China e Taiwan, tá? E muitas pessoas mandavam perguntas tipo: o que que vai acontecer com os mercados? Digo, cara, por enquanto nada, porque nada aconteceu. Então tem que
dar uma respirada, um passo para trás e pensar melhor se o que foi feito, o que foi implementado, quem atacou quem, teve morte, não teve, teve retaliação, não teve nada. Então não vai ter efeito nenhum. Mercados podem passar por uma fase de volatilidade? Claro que podem, mas uma grande consequência para bolsas, para dólar, para câmbio, para juros, commodities, depende muito do que está sendo feito. E no caso, nada aconteceu na época. Então aqui é a mesma coisa, tá? Se tem um mercado que poderia ser afetado de alguma maneira por uma crise russa, é commodities que eu ficaria mais de olho, tá? Petróleo sobe, cai, não sei o que aconteceria porque, claro, não aconteceu nada por enquanto, mas eu ficaria bastante de olho, certo? Gostaria também de falar aqui sobre outros assuntos, como a agenda da semana. Vou dizer para vocês, semana interessantíssima, tá? Interessantíssima. Já deixo aí o convite para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal. Eu vou fazer duas lives essa semana, tá? Amanhã uma live com o pessoal da Quad Financial, tá? Nós fizemos esses dias com o Gambode, nós vamos fazer de novo, tá? O Gambode é muito bom nesses assuntos de macroeconomia, ah, e eu gostaria de trazer ele de novo aqui no nosso canal, tanto eu vou aparecer no canal deles, quanto eles vão aparecer no meu, para falar sobre o cenário macro, né? Que os mercados estão um pouquinho mais negativos nos últimos dias, parece que houve uma perda de ímpeto nas bolsas globais, principalmente asiáticas e europeias. Parece que surgiu um pessimismo do nada, né? Eu até fiz um vídeo sexta-feira, publiquei ontem para vocês, né? Não lute contra o Fed, mas acabei trazendo mais um cenário macro para vocês. De qualquer jeito, parece que houve uma mudança de sentimento, tá? Houve uma mudança de sentimento que vale a pena a gente comentar. E sexta, tem a inflação americana, o PCE. Eu vou acompanhar ao vivo junto com o Fábio Fares lá no Instagram, tá? O Fábio, que hoje é uma das poucas pessoas que também fala de macroeconomia nas redes sociais, que expõe esse conteúdo para muitas pessoas. Ele é mestre ali em ETFs, eu sempre acompanho ele. Ahn, e aí, claramente, nós vamos acompanhar ao vivo a divulgação do PCE e comentar um pouco sobre o que está acontecendo, tá? Então, falando sobre a agenda da semana, hoje é segunda-feira, tivemos a divulgação do Boletim Focus aqui no Brasil, e em breve a confiança do consumidor da FGV, e daqui a pouco também a divulgação do índice de atividade do Fed de Dallas, referente a junho, tá? Falaremos sobre o Boletim Focus em alguns minutos. Terça-feira, discurso da Lagarde do Banco Central Europeu, licenças de construção nos Estados Unidos, junto com pedidos de bens duráveis, o índice de preço dos imóveis, S&P Case Shiller, tá? Os índices, os preços dos imóveis nos Estados Unidos parece que pararam de contrair, como contraíram no ano passado, e estão se valorizando novamente. Isso, na minha opinião, não é uma coisa muito benéfica, assim, porque eventualmente pode impactar positivamente nas leituras de inflação daqui a 12 meses, no CPI. Seria uma força positiva, né, para cima, sobre a inflação. É uma pressão inflacionária sobre preços lá fora. Enfim, confiança do consumidor também é importante acompanhar, vendas de casas novas e também o índice de atividade do Fed. Aqui, repetir, né? Deve ser outro Fed, não é o Fed de Dallas, porque estava escrito ali na segunda-feira também. Deve ter algum erro aqui. Quarta-feira tem o discurso do Powell e talvez um dos assuntos mais interessantes da semana, que não é um indicador macroeconômico, tá? Mas é um teste de estresse que o Fed faz com os bancos americanos para avaliar se eles realmente possuem resiliência o suficiente caso uma recessão aconteça amanhã. Já vamos falar sobre esse assunto. Quinta-feira, confiança do consumidor da zona do euro, depois discurso do Powell. PIB dos Estados Unidos, mais uma leitura, se eu não me engano, essa é a última leitura do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, né? A terceira leitura. A primeira leitura foi ali 1%, a segunda 1,3%. Veremos se essa terceira leitura vai alterar de alguma maneira a perspectiva do primeiro trimestre dos Estados Unidos. Pedidos por seguro-desemprego, muito importante acompanhar esse indicador, porque vocês viram que semana passada ele começou a ganhar um pouquinho de força, se distanciar dos 200 mil, indicando que o mercado de trabalho está um pouquinho mais fraco no curto prazo. Vendas pendentes de moradias, e aí Brasil temos CAGED, que é um indicador de atividade do mercado, indicador na verdade, atividade não, do mercado de trabalho, seria o equivalente ao payroll norte-americano.
Inflação PPI, ao produtor. Inflação IGPM, tá? E também a reunião da CMN. Vamos falar sobre esse assunto também. Reunião da CMN no Brasil pode ser muito importante para o Copom anunciar o início do ciclo de corte da Selic. E o PMI composto da China, que sairá à noite, a partir das 10, 10 e meia da noite. Sexta-feira tem a prévia da inflação da zona do euro, taxa de desemprego da zona do euro, os dados fiscais, as estatísticas fiscais aqui do Brasil, como relação dívida PIB e outras coisas, e a taxa de desemprego. E algo que vai chamar muito a atenção do mercado, nós vamos acompanhar ao vivo, eu e o Fábio, lá no Instagram, que é a inflação, né, o índice de inflação acompanhado pelo Fed, que pode vir muito semelhante ao CPI, que veio uma leitura mais positiva, né? Mas são indicadores diferentes de preços, tá? PMI de Chicago, expectativas de inflação e confiança do consumidor. Então, esses são os indicadores que nós vamos acompanhar nos próximos dias. Lembrando que a temporada de resultados daqui a pouco começa nos Estados Unidos e no Brasil também. Falando de mercado americano, tá? Algo muito interessante que eu li hoje de manhã no The Wall Street Journal é a questão das opções, o volume de opções do S&P 500 e também das empresas ligadas a semicondutores e inteligência artificial. Houve um boom muito relevante no volume de compra, venda, negociações em geral de opções, tá? E as opções, elas é uma ferramenta de investimento que dá muito dinheiro quando o cara acerta aquela opção daquele ativo que gera muita volatilidade. Ele não precisa nem subir ou cair, ele precisa ficar volátil. Dá para ganhar bastante dinheiro fazendo isso. E nos últimos anos, as opções têm se tornado uma ferramenta quase que diária, de utilização diária dos investidores, até mesmo daqueles que possuem menos experiência no mercado financeiro, tá? Então, com o volume de opções aumentando consideravelmente em 23, a percepção que eu tenho é que existe uma euforia, uma animação muito grande com o mercado. Com quais mercados? S&P e com as companhias ligadas a semicondutores e inteligência artificial, que hoje são as companhias mais badaladas do mercado americano. Então, aqui, a variação, a média de negociações diárias de opções de companhias ligadas a semicondutores, tá? Realmente é muito relevante. E aqui é o S&P 500. Então, opções de compra, volume de opções de compra do índice S&P 500 aumentou consideravelmente, mais inclusive do que ano passado. Essa foi uma das comparações que o jornal fez. Esse é um nível maior do que as negociações feitas ano passado, não, 2021, que foi o auge ali do bull market, né? Bom, eu tenho lido bastante coisa referente à animação dos investidores quanto ao futuro do mercado americano. Então, existe uma quantidade maior de investidores hoje otimistas com o mercado americano, inclusive otimistas com o cenário macro. E a percepção que eu tenho é que, assim, o mercado americano já andou bastante esse ano. Nasdaq está subindo praticamente 30% no ano. E o S&P está subindo um pouco menos, né? Engraçado que depois que o mercado sobe, todo mundo fica otimista, certo? E eu acho que isso é um pouco preocupante. Por que isso? O cara que compra hoje S&P, por exemplo, compra Nasdaq, lembrando que S&P 500, a performance do S&P, sem as empresas que ficaram apelidadas de Magnificent Seven, tem até uma música que é assim, né? O Magnificent Seven, as grandes magníficas, 7 grandes magníficas empresas do S&P, pegando a performance sem essas grandes empresas, ela continua próxima de 0% no ano de 2023. Eu me pergunto o que poderia acontecer com a performance do índice se essas companhias caíssem no mercado. Não sei se isso vai acontecer, mas poderia acontecer. O contrário também pode acontecer, beleza? O resto das companhias, com a S&P 493, podem voltar a subir. Eu acho que isso seria mais plausível do que o contrário. Só que por enquanto o mercado não está tendo muitas. Ele não está olhando para o cenário macro com tanto otimismo quanto essas outras companhias. Por mais que ele esteja subindo, são poucas as empresas que geraram esse retorno. Isso me deixa um pouco com o pé atrás. Logo, o cara que compra hoje
índice, principalmente Nasdaq, eu acho que é uma posição muito vulnerável, você corre um risco muito grande, visto que agora estamos no fim do mês de junho, vamos entrar na segunda metade do ano, segundo semestre. Nasdaq subiu 29%, é a maior performance desde 1983. 1983. O cara que pegou essa onda, cara, parabéns. Eu não peguei, quem pegou, parabéns. Agora, entrar agora, eu acho um pouco arriscado, certo? E em breve começa a temporada de resultados corporativos. Pelo que eu vi, dia 14, que é uma sexta-feira, que inclusive eu estarei voltando de São Paulo e dia 15 eu vou no Poa Crypto Day. Fui convidado pelos organizadores do evento. Ó, dia 15 de julho estarei em Porto Alegre, no Porto Alegre Crypto Day. Quem estiver lá vai me ver. Dia 14, na sexta-feira, um dia antes, começam a ser divulgados os resultados dos bancos, aí JP Morgan, Citibank e outras coisas. O mercado vai olhar para resultados, vai olhar para cenário macro, vai olhar para preço e vai dizer, olha, as coisas estão baratas ou estão caras. Acho que a grande surpresa, na minha opinião, é a questão da lucratividade das empresas do S&P. Se os lucros eles estão contraindo ou se eles estão expandindo. É isso que eu quero saber. Então, muito importante acompanhar. Eu esperaria um pouco mais, tá? Para montar qualquer posição no mercado americano hoje, por uma questão de cautela, certo? Os bancos americanos vão passar pelo que o Fed chama de teste de estresse, que é o stress test, cujo documento anual será divulgado nessa semana e busca avaliar a resiliência dessas instituições. Esse teste foi criado a partir da crise de 2008, tá? Muito banco quebrou naquela época, então nada melhor do que criar um programa que testa a resiliência dos bancos para que o governo americano não tenha que socorrer essas instituições no futuro. E esse teste, diferentemente de 2022, que foi a última vez que ele foi implementado, que ele foi feito, ele vai colocar sobre a influência um cenário bem mais antagônico, um cenário bem mais pessimista. Eu queria ter feito um vídeo sobre esse assunto, acabei não fazendo, mas aqui na direita vocês estão vendo a magnitude da variação das taxas de juros no mercado, dos treasuries, em 2021 até 2023, e como isso não foi levado em consideração no último teste de estresse que o Fed fez. Então aqui nós temos as diferentes variáveis que o Fed leva em consideração quando ele faz o teste. PIB, variação dos preços dos imóveis, desemprego, taxa de juro e a variação do preço das ações, mercado em geral. Isso aqui são 5 variáveis que afetam as instituições financeiras. Essas linhas aqui representam a magnitude da variação dessas variáveis. E em 2021 e 2023, nós vimos o preço dos imóveis caindo num nível acima do normal, se comparado com 2016 até 2019 e 2020. Mas o que realmente pegou os bancos no ano passado e nesse ano, que levou à quebra do SVB, Signature Bank e sei lá mais qual, foi a variação da taxa de juros. Isso aqui que pegou os bancos de surpresa. Tanto é que eu falei para vocês que essas instituições que quebraram eram os elos mais fracos dessa corrente chamada sistema financeiro. Eles já foram, já era, faleceram. Isso mostra como o Fed, quando ele fez o teste no passado, não levava em consideração um cenário tão absurdo como foi nos últimos tempos, uma variação muito grande das taxas. Enfim, então isso vai ser divulgado ao longo dos próximos dias, vale a pena acompanhar, porque dependendo dos resultados, eles podem influenciar, o Fed pode alterar o quanto essas instituições precisam ter de reservas, tá? O indicador de sentimento empresarial da Alemanha hoje de manhã foi divulgado, caiu além do esperado, de 91,5 para 88,5 pontos, e os economistas falam numa recessão mais longeva. Foi o que eu li hoje de manhã. A gente sabe que a Alemanha está numa recessão técnica, são 2 trimestres consecutivos de contração da atividade. Lembrando que o PIB do primeiro tri ele contraiu muito pouco, 0,1%. Então, não estamos falando de uma ultra recessão. A palavra recessão ela é muito forte. Dá a entender que o país vai quebrar. Mas você tem diferentes níveis de recessão. Pode ser uma recessão bem rápida, pode ser mais longa, ela pode ser intensa ou não intensa. Eu ensino isso no curso de economia, que inclusive reabre as inscrições na semana que vem. Você tem diferentes
intensidades e tamanhos, durações de ciclos econômicos. Quando a gente fala em soft landing ou hard landing, é justamente tentar entender a duração desse hard landing, desse soft landing, o que de fato vai acontecer, enfim, não é uma tarefa muito fácil. Tudo bem. Então nós temos aí um sentimento um pouco mais fraco na economia alemã e os mercados hoje amanheceram um pouco negativos, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui para vocês. Os mercados amanheceram um pouco negativos hoje, de novo, tanto na Europa quanto na Ásia. Na Europa parece que deu uma melhorada nas últimas 1 hora ou 2 horas. A gente tinha um Eurostoxx negativo antes, está positivo, mas as bolsas ainda pesando um pouquinho por lá, tá? E na Ásia, de novo, mercado amanhecendo negativo. S&P 500, Nasdaq, Dow Jones estavam mais negativos antes, estão prestes aqui, parece que vão virar para positivo. Juros em queda também, dólar em queda, petróleo estava caindo 0,40, 0,80 na manhã, agora já está mais próximo do 0 a 0. Dá para ver que o sentimento mudou recentemente no mercado. Semana passada não foi uma semana muito boa para mercados, principalmente bolsas, tá? E aí, essa segunda-feira começou meio assim também. Por que o mercado asiático está tão fraco? Bom, temos aqui o Banco Popular da China, injetou 244 bilhões de yuans num programa de reverse repo de 7 dias, uma das estratégias do Banco Central para estimular a sua economia. E como recentemente esse banco ele vem propondo algumas medidas que, segundo os olhos do mercado, não são suficientes, deveriam ser mais agressivas, o mercado olha para isso aqui e diz, não, mas tinha que ser mais, sabe? Tem que ser mais, não adianta só cortar o juro em 10 bases no curto e médio prazo. Tem que cortar mais, tem que injetar mais. O mercado está meio frustrado com as decisões do Banco Central da China e também com o governo chinês. Então, se vocês olharem para o mercado lá fora, tá? O mercado asiático, temos aqui o índice Xangai, ou melhor, esse aqui é o índice Xangai, sim, caindo, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, caindo 1,48 no dia de hoje, nessa segunda-feira, o mercado já fechou também, né? O menor fechamento desde janeiro, início de janeiro, o gráfico está no semanal aqui, colocando no diário, é meio feio, né? Meio feio, tá aqui embaixo. Tá? Foram 2, 3 dias ali de quedas intensas e já abaixo da média de 200 períodos. Não é legal. Então, mercado chinês praticamente entregando os ganhos desse ano. Nós podemos, inclusive, olhar para Hang Seng, tá? Hang Seng não é muito diferente, ok? Vou colocar aqui no início do ano, beleza. Em variação percentual, caindo 6,17. Toda aquela euforia do ano passado, do fim do ano passado, desapareceu. E o yuan contra o dólar, ou melhor, o dólar contra o yuan, no pior nível desde novembro de 22. Então a moeda chinesa continua se desvalorizando. Um reflexo de uma economia mais fraca, de uma moeda mais fraca e de problemas que aparentemente precisam ser endereçados pelo governo e pelo Banco Central da China, tá? Commodities até não estão tão negativas assim, quando a gente olha aqui para minério de ferro, hoje subindo 0,32, o cobre caindo 0,04, não teve grandes alterações, commodities de lado hoje, certo? E petróleo a mesma coisa. Então, petróleo nesse momento caindo 0,55, 0,35 aqui em cima nós temos WTI, aqui embaixo o Brent, se segurando ali na média de 200 períodos, tá? Se segurando na média de 200 períodos. A gente já falou sobre esse assunto. E aí, Brasil, mais uma surpresa muito positiva nas expectativas de inflação do Boletim Focus, tá? Então, o Boletim Focus, há 4 semanas atrás, previa uma inflação de 5,71% para 2023 e 4,13% para 2024. E essas expectativas mudaram muito nos últimos 2 meses, dada uma queda mais rápida do que o esperado da inflação. Então hoje o mercado espera um IPCA de 5,06, ele está se aproximando da meta do Banco Central, isso a gente chama de ancoragem das expectativas. E para 2024, que talvez seja mais acompanhado pelo mercado do que 2023, voltando para 3,98%, abaixo de 4%. São duas notícias muito boas. Também temos uma melhor percepção de crescimento econômico.
para 2,18% contra 2,14% semana passada. Lembrando que 2 meses atrás o mercado previa 1% de crescimento, então já errou em mais de 100% a previsão. E para o ano que vem, um pouquinho melhor do que a semana passada, saiu de 1,2 para 1,22, só que um pouco menor do que há 4 semanas atrás, que era uma perspectiva de 1,3%. Não vimos alteração no câmbio e nem na Selic, certo? Olha que interessante que nós teremos essa semana, tá? Reunião da CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, IPCA 15, IGPM e ata do Copom. Essas 4 informações estão intrinsecamente ligadas à política monetária, que é o assunto mais quente no Brasil hoje. É o assunto mais quente, todo mundo fala sobre taxa de juro, todo mundo dá pitaco sobre a taxa de juro. Eu não sei se nós somos especialistas no que está acontecendo na Rússia ou especialistas em política monetária, porque todo mundo dá opinião sobre esse assunto. Nenhum problema dar opinião sobre isso. Assim, o problema é falar bobagem, certo? Então essa é uma semana cheia de informações que podem impactar o futuro da política monetária. Eu vou trazer aqui, vou chamar a atenção de vocês para a reunião do Conselho Monetário Nacional, porque ele é composto pelo Campos Neto, né, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, Haddad, ministro da Fazenda, e Tebet, que é a ministra do Planejamento. E eles vão debater 2 grandes temas. Tá? Isso aqui é economia, isso aqui é política monetária aprofundada. Tá? A meta de inflação. A inflação tem que ser 3, 4, 5%? Eles vão debater isso. E a estratégia do controle da inflação. E aí existem aqui 2 visões para como o Banco Central deveria olhar para a inflação. Existe uma estratégia chamada de ano calendário, que o Banco Central ele diz assim, olha, para 2023 a meta é 3. Nosso objetivo é levar a inflação para 3 em 2023. Para 2024 pode ser, digamos, 13,25, tá? Só para escolher outro número aqui. Para 2024 é 3,25. Então o objetivo dele é, no ano, naquele ano, levar a inflação para aquela meta. Existe uma outra estratégia chamada de contínua, o controle da inflação contínua, uma meta contínua. Isso é, não importa se nós vamos levar a inflação, se o objetivo é levar a inflação para 3% em 2023, 2024, 2025. O objetivo é levar ela independente do momento que você está avaliando os indicadores. É como o Fed controla hoje. O Fed nunca disse para a gente assim, eu quero levar a inflação para tantos por cento em 2024. Não. A nossa meta é inflação de 2%, ponto final. Inflação de 2%, ponto final. Poucos países no mundo usam a estratégia que o Brasil usa, que é do ano calendário. A maioria usa a estratégia contínua. Então eles podem debater isso. Esse debate, esse segundo ponto aqui, é super saudável e tranquilo. Realmente, eu estava lendo alguns artigos sobre esse assunto, é algo que o Banco Central poderia considerar. Que a maioria do mundo usa a estratégia contínua. O problema não é esse. O problema é discutir a mudança da meta. 3, 4, 5, 6%, qual é a meta? Porque a partir do momento que o Banco Central está ali batalhando, suando a camisa, tentando trazer a inflação para a meta, se você muda a meta no meio do caminho, meio complicado, né? Você tem um objetivo lá de vender R$1 milhão no ano na sua empresa. Aí chegou na metade do ano, não está conseguindo vender muito, vamos mudar a meta. Não vamos, 1 milhão é muito grande, vou colocar aí 500 mil. Mostra nitidamente que você não consegue fazer o trabalho. Você quer flexibilizar a meta. E aí isso pode influenciar na credibilidade da autoridade monetária, na credibilidade do Banco Central como um todo, e pode impactar as expectativas de inflação. Tá? Existe uma falsa percepção de que se está muito difícil de trazer a inflação para 2, para 3, nada melhor do que alterar a meta. Para 4, 5. O Banco Central não precisa subir tanto a taxa de juro. Mas como o mercado ele já percebe que a inflação será mais alta porque agora a meta é maior, isso pode causar algum efeito sobre as expectativas de inflação. E aí o Banco Central fica sem poder cortar o juro, como é o caso hoje. Ou melhor, no início do ano, né? O governo ali xingando o Banco Central, vamos mudar a meta de inflação, 3% é muito pouco, vamos colocar para mais, 4 ou 5, aí o Banco Central não precisa subir tanto o juro, bem pelo contrário. Ele precisaria manter o juro alto ou até subir mais. Eu sei que é contraditório, mas a inflação é um assunto complicado. Enfim. Inclusive, vem se falando por aí, lendo algumas notícias, tá?
que talvez o Copom esteja esperando essa reunião passar, ela é essa semana, para daí iniciar e anunciar o corte da Selic na próxima reunião de agosto. Como essa reunião da CMN é muito importante, ela pode impactar o que o Banco Central faz, eles preferiram, o que estão dizendo por aí, eu estou apenas repetindo. Vamos esperar, passou a reunião, vamos ver o que vai ser, o que vai sair dela, e aí iniciamos o corte. Então, acredito eu, e assim como o mercado, agosto a Selic começa a cair. Tem outro assunto que eu vou comentar com os membros essa semana, que é até onde vai a Selic. A gente já falou sobre isso semana passada, eu acho. Eu pincelei esse assunto. Cuidado com as euforias de quem acha que a Selic vai cair para 5, 6%. Esquece que isso não vai acontecer. Por vários motivos, e a gente vai debater isso nos próximos dias, tá? Enfim, então nós temos aí vários assuntos para serem debatidos no mercado brasileiro e também internacional. Inclusive temos agora o mercado brasileiro abrindo aqui. Nesse momento, Ibovespa caindo 0,21, provavelmente influenciado pelo mercado internacional, que aqui nós vimos o boletim Focus mostrando uma melhora substancial, eu diria, de novo, pela sexta semana consecutiva, se eu não me engano, nas expectativas de inflação. Nas últimas semanas, isso foi o suficiente para o mercado aqui engrenar e subir. Mas o mercado lá fora está um pouquinho mais mal-humorado. Então pode impactar o nosso mercado hoje, tá? Dólar caindo 0,54 a 4,77, 4,76. Juros futuro caindo, assim como no mundo inteiro. Treasuries caindo nos Estados Unidos. Os yields lá na Alemanha e na Europa como todo caindo também. Então nós temos Treasuries mais baixos. Olha que interessante, hein? 25, 31, 26, 27, todos eles abaixo de 11%. Todos eles abaixo de 11%. Ó, quer ver em gráfico que fica mais fácil? Tá aqui, ó. Os juros no Brasil, pelo menos esse aqui de longo prazo, ó, no menor nível desde janeiro de 22. Menor nível desde janeiro de 22. Aqui as expectativas subiram quando a Rússia invadiu a Ucrânia. A inflação vai aumentar, o Banco Central tem que manter o juro alto por mais tempo, tem que subir mais. Aí caiu quando o Copom começou, eu acho que eles pararam de subir o juro aqui, e o mercado começou a pensar que o juro ia cair em breve. E aí no finzinho aqui foi a aprovação da PEC de transição, tá? Que daí o mercado teve que olhar para um cenário de um fiscal mais expansionista, né? Eu vi um interesse no governo na exoneração do Campos Neto. Ah, o Renan Calheiros quer a exoneração do Campos Neto, né? Não, esquece, 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 não vai acontecer. Isso aí é barulho só, barulho. Eles gostam de fazer barulho, tá? Vamos ver aqui o que mais. Juro caindo, bolsa caindo um pouquinho, tá? Mas parece que vai virar, ó, tá 0,08%. Bancos puxando. Ai, que delícia, olha isso aqui. Bom demais. BTG Pactual, ó. A máxima desses dias foi 31. Não, dá para subir um pouquinho mais. Máxima histórica 31,50. Bora, Bill, bora, Bill, bora, Bill. Segunda-feira, mas tô com fé que vai acontecer. Essa semana, a máxima histórica BTG podia, né? Falando sobre o mercado internacional, temos aqui as bolsas americanas. Bolsa americana perdendo um pouco de momento nos últimos dias, já caindo aqui por uma semana. Essa aqui começou agora, caiu na semana passada, depois de 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas de alta. Para a Nasdaq, a variação foi mais interessante, porque Nasdaq subiu por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos dizer aqui 8 semanas, tá? Consecutivas. Corrigiu semana passada, mas não foi grande coisa também. Eu não estou aumentando aqui a história. Russell que continua aí meio sem, sem lado, né? Sem dono. É para comprar, é para vender, o que nós vamos fazer? Russell voltando abaixo da média de 200 períodos no diário, no semanal, indicando uma certa fraqueza. De lado, literalmente de lado, desde maio de 22. E hoje eu descobri uma coisa muito bizarra no Russell. Coloca aqui em percentual, 5 anos. Qual é a performance do Russell em 5 anos? 6%. O cara ganhou 6% em 5 anos. Não é 6% ao ano.
6% em 5 anos em Russell. Bem ruim, né? Aqui nós vimos um período de exuberância muito grande nas small caps. Faz sentido. O mercado estava maluco naquela época. O juro era zero, o Banco Central imprimia dinheiro, estava todo mundo feliz, estava todo mundo muito legal. Aí as coisas mudaram de uma hora para outra, né? Olhando para a performance em um ano, ó, exatamente um ano, caindo 0,92. E nesse ano, subindo 0,63. Tá? Que mais? Temos o DXY aqui caindo um pouquinho hoje, nada relevante. Tá? Não tem nem o que falar sobre esse assunto. Treasuries caindo um pouco, tá? Colocando aqui em Treasuries, cadê? Bond Market. Caindo 0,80, 0,90, 1, 1,20, 1,30. Também sem muita explicação, tá? Me parece, como eu escrevi para vocês, escrevi não, como eu apresentei no vídeo de ontem, o mercado está olhando um pouco mais para indicadores de atividade, tentando descobrir, assim como nós, se é soft landing, hard landing, enfim. Ao menos o mercado está mais atento ao que realmente importa, que são indicadores e não só a loucura da inteligência artificial. Não estou falando mal da inteligência artificial, até porque eu tenho usado bastante isso ultimamente. Alguns de vocês pediram para que eu fizesse um vídeo sobre esse assunto. Aí eu poderia mostrar aqui no Discord que eu crio as capas dos meus vídeos usando a inteligência artificial. É bem legal, tá? É bem legal. O que mais? Acho que é mais ou menos isso, tá? Outra coisita. Inversão da curva de juros dos Estados Unidos, algo que eu sempre chamo a atenção de vocês. A inversão da curva do 10-2 em menos 102 basis points, um dos maiores níveis em muito tempo, tá? Colocando no gráfico diário, é a maior inversão desde a crise bancária. Aqui, ó, SVB. Numa perspectiva mais longa, é a maior inversão desde agosto de 1981, ok? E a inversão da curva que leva em consideração o 10 menos 3 meses é a maior da história. Isso não tem precedentes. Menos 162 basis points. Tá? Recessão está em risco de acontecer ainda? Mas é claro que sim. É claro que sim. Só que esse assunto ninguém aguenta mais falar de recessão, né? Mas eu aguento. Eu falo menos agora, para depois não me incomodarem. Mas na minha cabeça eu falo bastante sobre esse assunto. O fato é que ela está sendo postergada, né? Posterga, 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 porque de fato a resiliência da economia americana é impressionante. Até quando? Até quando? Nós descobriremos em breve, tá? Para o soft landing acontecer, você precisa ter um cenário de desinflação absurda. O desemprego americano precisa se manter abaixo ali de 4,5% e a inflação precisa cair. Se a inflação tiver dificuldade para cair e o mercado de trabalho começar a piorar muito antes da inflação cair, aí você tem um cenário um pouco mais adverso, que pode ser o tal do hard landing. Tá? O que significa a curva, a inversão da curva? Putz, eu já fiz vídeo sobre esse assunto, tá? É bem bacana entender o que significa a inversão da curva. Em outras palavras, eu vou resumir aqui, é como se fosse a força que o Fed está fazendo hoje para desacelerar a atividade americana e controlar a inflação. Tá? Então é como se fosse a força. Tá? Os pedidos iniciais por seguro-desemprego que saem quinta-feira, tá? Muito importante acompanhar. O PCE que está na sexta também. Vamos ver quão pegajosa é o núcleo da inflação americana. Daí eu acho que é isso, né? Realmente, esses são os assuntos. Então, é uma semana com mais indicadores macro para nós acompanharmos. Temos ali o teste de estresse dos bancos americanos. Temos a ata do Copom aqui no Brasil. E também a reunião da CMN. Assim como outras coisas que vocês já conferiram comigo agora de manhã. Certo? Galera, agradeço a participação de todos vocês. Por favor, deixem um like nesse vídeo e inscrevam-se no canal. Estamos quase em 40 mil inscritos e daqui a pouco 50, 60, 80, 100. E aí eu tenho a plaquinha, vou botar a plaquinha aqui atrás. Mas vai demorar um pouquinho ainda, tá? Bom, agradeço a participação de todos vocês e nos vemos novamente amanhã à noite. Amanhã temos live aqui
com o pessoal da Quad Financial, com o Gamboge. Baita de uma live, muito boa. Nós vamos debater o cenário macro. E sexta-feira, lá no Instagram, eu e o Fábio Fares faremos uma live falando sobre a inflação. Será divulgada ao vivo e nós vamos ali acompanhar os números, tá? Valeu e até mais.